Vamos a empezar la quinta sesión del Congreso titulada El patrimonio documental y su preservación, y para ello tenemos el honor, el placer de tener con nosotros al señor Silvestre Lacerda, que es el director del Archivo Nacional Torre do Tombo. In English, we're going to start the fifth session of the colloque called Documentary Heritage and its Preservation. And for this, we are here with us, Mr. Silvestre Lacerda, director of the Archivo Nacional de Torre do Tombo. Licenciado por la Universidad de Oporto, especializado por la Universidad de Coimbra, anteriormente técnico superior del Archivo Distrital de Oporto, presidente también de la Asociación Portuguesa de Bibliotecarios, Archiveros y Profesionales de la Información y de la Documentación, y además investigador en diferentes proyectos, uno de ellos, por ejemplo, titulado Estructuras socioeconómicas e industrialización en el norte de Portugal, siglos XIX y XX. In English, degree in the University of Porto, specialization in the University of Coimbra, senior technician of archives in the Archivo Distrital de Porto, President of the National Board of the Portuguese Association of Librarians, Archivists and Documentalists, and part of several projects of investigation. Su conferencia tiene por título Instrumentos e indicadores para la gestión y la conservación del patrimonio documental. Tiene usted la palabra. Muchas gracias. Thank you. Queria, em primeiro lugar, agradecer o convite que me amavelmente fizeram para estar aqui presencialmente convosco e saudar esta iniciativa da Universidade de Évora. Aquilo que vos gostaria de trazer são algumas metodologias que estão a ser desenvolvidas no Arquivo Nacional da Torre do Tombo e em alguns arquivos distritais, arquivos provinciais, relativamente à forma de gestão do património documental e, sobretudo, prioridades no âmbito das intervenções de conservação e restauro mesmo de documentos, embora a nossa principal, e de acordo com as novas tendências, novas, que já não são assim tão novas, com as tendências da conservação, não é tanto o restauro o foco essencial do trabalho, mas a preservação e a salvaguarda em boas condições dos documentos. Esta imagem que aqui tem é uma imagem do Arquivo Nacional da Torre do Tombo. Vamos ver se eu consigo passar. Aceita. Ok, vamos ver. Okay. Esta é uma outra imagem do mesmo Arquivo Nacional, só que tirada de um ângulo completamente diferente e que nos dá uma outra imagem, e é aquilo que é a nossa perspectiva sobre a gestão documental. Ou seja, há muitas formas poliédricas, diríamos assim, de gestão documental. Isto isto é uma das gárgulas do edifício do Arquivo Nacional, quase que parece uma daquelas imagens da Ilha da Páscoa e que estamos num ambiente tropical, não é? Isto é, na Alameda da Universidade, na cidade universitária, em Lisboa, mas as fotografias
o nosso olhar, sobretudo, é também um olhar diferenciado e somos capazes de interrogar e somos capazes de interpretar, trazer novas formas de organização. Bom, aquilo que gostaria de vos dizer, muito genericamente, são a existência no Arquivo Nacional da Torre do Tombo de cerca de 100 quilómetros de documentos com originais desde o século IX até à atualidade. Portanto, é este o património que nós temos que gerir no Arquivo Nacional. Nos restantes arquivos distritais temos mais cerca de 90 quilómetros, incluindo o Centro Português de Fotografia e também o Arquivo Histórico Ultramarino, que agora passou para a responsabilidade de uma coisa que se chama DGLAB, que é a Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas. Ou seja, o Arquivo Nacional da Torre do Tombo está dependente de uma direção-geral que abarca estas três áreas ou estas três funções, que é a área do livro, o apoio aos autores e o incentivo à internacionalização da literatura portuguesa, os arquivos, ou seja, a gestão patrimonial dos arquivos e a parte das bibliotecas públicas que pertencem às câmaras municipais, mas que nós temos um programa diferente. Já agora, a título de esclarecimento, a Biblioteca Nacional de Portugal não faz parte desta organização, é uma direção-geral independente. Depois, pronto, são coisas muito simples, básicas. Eu diria que a ambivalência do termo arquivo enquanto sistema de informação, sistema organizacional, só para nós conseguirmos perceber o que é isto da gestão documental e as diferentes dimensões da gestão documental. Algumas imagens sobre como é que se encontram organizados os documentos no Arquivo Nacional, neste caso documentos fotográficos. Nós temos cerca de 10 milhões de imagens, muitas delas em negativo do jornal O Século, mas também de várias casas fotográficas e negativos em vidro, em película, em nitrato, portanto, ou seja, com outros suportes relativos à fotografia. Esta é uma outra imagem que também gostaria de vos poder mostrar, é do Mosteiro de Lourvão, um mosteiro feminino, que tem um cuidado especial do ponto de vista da sigilografia e quase que poderíamos falar em algumas questões de género na forma como são organizados e são cuidados os documentos entre as monjas e os monges. Mas isso, temos aqui especialistas nesta área e eu não vou sequer me atrever a dizer o que quer que seja, a não ser a mostrar algumas destas imagens. Um outro arquivo com uma dimensão enorme é o arquivo da Polícia Política, ou seja, nós temos cerca de, estes são os ficheiros originais dos arquivos da Polícia Política, da PIDE, PVDE, PIDE, DGS, etc., com cerca de 5 milhões de fichas de indivíduos sobre os quais a polícia recolheu informação. E estes são o catálogo, o ficheiro que nos permite chegar aos processos. Estamos a falar de uma documentação com cerca de 2 quilómetros de documentos. Outros aspectos também que existe é
o arquivo António Oliveira Salazar. Neste caso as caixas são pretas, mas não têm nenhum significado especial. Eram as caixas disponíveis e, portanto, não há nenhuma indicação simbólica, diríamos assim, a propósito da ditadura e do ditador, mas temos o arquivo que ele considerou arquivo pessoal e arquivo institucional, ou seja, o arquivo para memória futura que António Oliveira Salazar nos deixou. E aqui ao lado temos os diários que neste momento foram objeto de uma transcrição, porque a letra dele é uma letra horrível. Nós queixamos muito da paleografia antiga, esta contemporânea é do mesmo nível, ou às vezes mais complicada, mas foi possível à doutora Madalena Garcia fazer a transcrição integral de todos os diários. Foi feito neste momento e está disponível um e-book pesquisável que está a ser comercializado pela Porto Editora, que é uma das editoras, mas também o Arquivo Nacional tem na sua sala de leitura 3 licenças para consulta gratuita destes mesmos diários. Portanto, é um pouco uma política de algumas contrapartidas em que o win-win é parte integrante do nosso trabalho. Estas são outras imagens dos arquivos fotográficos, também dos cartórios notariais, ou seja, o Arquivo Nacional e os arquivos distritais recolhem obrigatoriamente, pelo menos na legislação é assim que está, a documentação notarial, e temos documentação notarial organizada sistematicamente desde o século XVI até à atualidade. E, portanto, são algumas imagens. Aquilo que provavelmente também vos é muito familiar, que são os tombos de propriedades, neste caso é a preparação do próprio tombo, ou seja, são os cadernos que permitiram e que depois foram encadernados e que têm uma dimensão como esta que aqui vocês podem observar. Portanto, um outro aspecto importante, um outro arquivo particularmente significativo é o arquivo do Tribunal de Santo Ofício, da Inquisição, em particular da Inquisição de Coimbra, Lisboa, Évora e também de Goa e de Tomar e alguma parte muito pequena do Porto, que temos também connosco, que está completamente digitalizado a parte dos processos da Inquisição de Lisboa. Foi um projeto com alguma dimensão e que estão neste momento disponíveis. Eu acho que não chega a uma dúzia neste momento os processos, não os livros, o Conselho Geral, todos os outros órgãos do Tribunal de Santo Ofício, são, como eu vos dizia, cerca de uma dúzia que não estão disponíveis porque estão absolutamente colados, e é um processo que, para descolar, fruto da umidade e das várias vicissitudes, esses mesmos processos. Este é provavelmente um dos livros que foi objeto de restauro mais emblemáticos, que é o chamado Livro das Mulheres, que é o registro alfabético de todas as mulheres que estão nos processos da Inquisição. E devo-vos dizer que há o Livro das Mulheres e o Livro dos Homens. A título de curiosidade, dizer que o Livro das Mulheres tem mais cerca de 5% de lombada do que o Livro dos Homens. Mas isso são algumas curiosidades relativamente a isso. E depois, naturalmente, os pergaminhos, os milhares de pergaminhos existentes no Arquivo Nacional. Antes, não me vou perder muito mais com isto, e dizer-vos que a documentação nos chega. Este, por exemplo, eu vou-vos mostrar um pouco mais à frente, nos chega
a documentação contemporânea, mas também a documentação mais antiga. E se pensarmos que ela foi transportada em carros de bois, se pensarmos que ela foi transportada nas condições que João Pedro Ribeiro, Alexandre Herculano, portanto, todos os nossos historiadores fizeram referência ao monte que foram parar ao Arquivo Nacional. Este é bem mais recente, é da freguesia de Santa Isabel, e o que aconteceu foi que ele está neste estado por via das fotocópias, ou seja, para a obtenção de uma certidão, a utilização das fotocopiadoras foi um desastre, diríamos assim, e que nos levou, por exemplo, a tratar este livro, que já está completamente tratado, demorou um ano, só para ficarem com uma ideia sobre do que é que estamos a tratar. E temos coisas neste estado relativamente aos processos, relativamente à parte que estão corroídos pelo tempo, pelos insetos, por vários fatores que de alguma maneira estão aqui envolvidos. Estas são parte dos parcos recursos humanos, dizer-vos sem que cada vez há uma diminuição maior, porque eu devo ser dos últimos técnicos superiores a entrar na administração pública por concurso externo. Isto significa que há mais de 20 anos, eu diria há mais de 30 anos, que não há administração por concurso externo para a administração pública. Conseguimos, nos últimos 2 anos, mais 4 técnicos, curiosamente, da área de conservação e restauro, porque houve uma aberta, diríamos, no âmbito do PREPAV, e que os conseguimos recrutar. E, portanto, daí estas imagens que podem parecer um pouco mais de gente mais jovem que tem estado a trabalhar connosco. Vamos lá ver. Ok, prontos. Estes são aspectos do funcionamento do arquivo, que não era exatamente isto que vos queria trazer. Queria-vos trazer que em 2013 iniciou-se um processo e uma metodologia que foi desenvolvida a partir dos trabalhos da Inês Correia, ou seja, uma das técnicas de conservação que neste momento já não se encontra na Torre do Tombo, foi abraçar um outro desafio no MUD, portanto, que nos encontros internacionais, nomeadamente na Dinamarca, se trouxe informação adequada relativamente à existência de um marcador e à possibilidade de a existência de um marcador para nós podermos identificar o estado físico de conservação desses mesmos documentos. E é essa metodologia que aqui, pronto, estes são objetivos gerais em termos, eu depois posso-vos deixar ficar com o próprio PowerPoint, disponibilizar, porque senão não tínhamos tempo e eu acho que já me estou a alongar aqui demasiado. Vamos a ver. Ok. Pronto, o que é um marcador? O marcador do estado físico dos documentos é um índice de degradação dos documentos. Ou seja, nós tentamos, quando um documento é pedido na sala de leitura, nos depósitos da sala de leitura, fazer uma classificação, e tem havido coordenação entre os técnicos e formação entre os técnicos que estão nos depósitos e técnicos de conservação e restauro, que estão sempre disponíveis para as dúvidas relativamente a 4 estádios que aqui estão representados: o verde, o amarelo, o laranja e o vermelho. Parece-nos quase uns semáforos que de alguma maneira estão associados
ao estado de degradação dos documentos. Antes, só para vos indicar quais são os vários níveis e as suas definições relativamente a esta matéria. Dizer-vos também que tentamos vindo a desenvolver um conjunto de procedimentos cada vez mais apurados relativamente a isto, no sentido de poder responder. Eu queria, uma das coisas que gostava de vos poder transmitir é o seguinte: este marcador permite-nos que não sejam os técnicos de conservação e restauro, nem seja o diretor a definir que documentação é que vai ser intervencionada. Ou seja, é a partir dos pedidos dos leitores que nós orientamos os instrumentos de gestão e aqueles que estão em situação de maior risco, nomeadamente os de nível 3 e os de nível 4. Para além disso, foi possível, nos últimos tempos, conseguir conciliar, ou pelo menos tentar responder a que algumas consultas pudessem ser realizadas na sala de conservação e restauro devidamente acompanhadas. Portanto, ou seja, não é completamente barrada o acesso a estes documentos. Muitas vezes o que acontece é que eles são intervencionados ou há acompanhamento por parte dos técnicos de conservação e restauro para que o acesso à informação continue a ser possível. E aqui a definição em termos mais gerais, com índices de degradação mais baixos, danos variáveis, tipos de patologias que existem, portanto são coisas relativamente a isso. Mas queria-vos falar também de intervenções que são intervenções maciças, ou seja, por exemplo, de consolidação de informação que permita uma coisa simples, que é a transferência de suporte. Há pequenos rasgões, há pequenas dobras, há coisas que têm que ser realizadas previamente antes da transferência de suporte, sob pena de riscos na informação, sob pena de que as imagens não tenham a qualidade necessária. E aquilo que vos dizia de uma intervenção mínima nos próprios documentos. Ou seja, há que respeitar codicologias, há que respeitar formas de encadernação que são do século XVIII, são do século XIX, são anteriores e que, de alguma maneira, também aqui há essa preocupação. Outro aspecto é este da intervenção pontual, em que claramente são definidos pequenos rasgões, pequenas intervenções que duram 48 horas ou menos e ficam disponíveis relativamente à própria sala de leitura. E esta questão da estabilização física dos suportes que é assegurada pela consolidação com materiais reversíveis e que, de alguma forma, nos tentamos, pelo menos, ter esta noção que a intervenção que fazemos hoje pode e deve ser tida em consideração em momentos posteriores, que novas técnicas, novas investigações, outras coisas possam trazer para que seja possível esta mesma recuperação dos documentos. Intervenções por via seca, intervenções por via úmida, pronto, aqui vem claramente só uma intervenção mínima, só de estabilização, de planificação, para que seja possível, ou às vezes até alguma integração com papel japonês, com outro tipo de material que é utilizado na área da conservação,
para que seja acessível esta mesma documentação e a intervenção por via seca, por via úmida, relativamente, nomeadamente, a um dos problemas centrais, que aliás temos aqui um projeto e um desafio à Universidade de Évora, que é o estudo do impacto das tintas ferrogálicas na documentação. Essa é provavelmente o aspecto central das grandes dificuldades que temos de degradação dos documentos e que está a ser objeto aqui de um projeto de investigação com resultados que eu espero que sejam particularmente significativos. Estes são exemplos daquilo que são o estado dos nossos ilustríssimos semáforos, ou seja, os amarelos, os verdes, aqui as abordagens diferentes, também relativamente a indicações, intervenção especial a projetos de investigação, de acesso condicionado, a localização dos danos, portanto, e aqui temos mesmo situações em que o acesso não é possível sem uma intervenção mais profunda. E nós temos uma lista de espera que é razoável relativamente às intervenções que não é possível fazer em tempo mais rápido, em tempo útil relativamente a isso, dado o estado de degradação dos próprios documentos. Portanto, só para ilustrar, isto normalmente feito a partir do CRAV, normalmente feito a partir do pedido que é realizado da nossa base de dados e dos aspectos essenciais que gostaria de vos poder aqui transmitir. Pronto, os efeitos predominantes da esfoliação, das rupturas, daquilo que são também depois formas de estabilização que são utilizados do ponto de vista daquilo que é possibilidade e as necessidades de intervenção. Uma análise de resultados também muito breve, que é para não estar aqui a perder muito mais tempo, que é o seguinte, que é estes são resultados de 2016, 17, 18 e 19, em que mais de 50%, 60% dos documentos estão em estado verde, depois mesmo de acesso aqueles que se encontram a amarelo e uma ínfima parte daqueles que são considerados não acessíveis. Ou seja, se falarmos em termos percentuais, não chegamos a 1% daqueles que são classificados desta forma e que demoram mais tempo, podem demorar meses ou anos, dependente da intervenção e da profundidade da própria intervenção nos documentos. Estes são os resultados dessa mesma avaliação. Nós vamos monitorizando anualmente para preparar a intervenção do ano seguinte, com base nestes indicadores que aqui vos trazia. E aquilo que gostaria também de dizer é que alguns números interessantes. O ano passado foram intervencionados 53.200 fólios para uma equipa de 6 pessoas do Arquivo Nacional e que permitiu depois aquilo que é hoje a nossa base de dados, o Digitarc, e a disponibilização de imagens. Nós neste momento disponibilizamos cerca de 63 milhões de imagens, embora o problema essencial não é tanto o da disponibilização da imagem, são os metadados associados, é a descrição, são os recursos humanos necessários para esse tipo de intervenção. Por último,
queria-vos só, não sei se é possível, mesmo para terminar, se será possível passar este pequenino vídeo que nos ajuda a perceber um pouco, não sei se conseguem ouvir. Como este, que as freiras portuguesas andaram a proteger durante séculos. Não é o meu consumo do céu. É o consumo do céu das minhas mestras que há 365 anos faziam precisamente isto nos conventos em Lisboa. E o chefe Silva continua diariamente a praticá-los, porque o segredo está na técnica. Estes consumo do céu levam 3 dias a chegar a este ponto. Há mais de 10 anos que anda à procura da verdadeira receita em locais como o Topo do Topo. Das prateleiras do mais representativo documental do país, o chefe Silva diz que as receitas simplesmente desapareceram. Há pastas que deveriam ter determinada documentação que está registada na folha da estrela e que não estão lá dentro. E essa documentação são os seculares. Vamos então a todo tentar saber onde param as famosas receitas. Vocês poderem ver. Nós chegamos aqui e vemos as pastas com a documentação existente. Mas resolvemos insistir. Pastas de conflito da Madre Pedro, das Mónicas, que está aqui a registro. O secular e não estavam lá. Afinal, todos os documentos destes conventos com registro na Torre do Tombo estão no sítio. Nenhum desapareceu. Pode ser apenas um grande equívoco. Não têm receitas que nunca tiveram. São receitas de um projeto, é receita e despesa. Mistério ou apenas confusão, enquanto que tantos séculos depois ainda há quem guarde segredo da receita dos verdadeiros pecados doces. Ok. Esta era só uma ligeira brincadeira, porque às vezes a semântica é particularmente enganadora para quem, não especialistas como vocês, mas o público em geral, se nos dirige e de alguma forma temos que encontrar maneiras de responder de forma diferenciada também de acordo com aquilo que nos é apresentado. E a intervenção e estes indicadores e a gestão do património tem que ser para todos os cidadãos e naturalmente que há especialistas, mas também temos um conjunto significativo de outros cidadãos que nos procuram e que nós temos que adequar a nossa linguagem e gerir o património arquivístico de maneira também ela diferenciada. Muito obrigado. Muchas gracias al señor Lacerda por su interesante conferencia. Y ahora tenemos Teresa Ferreira, que es profesora en la Universidad de Évora, profesora de química, donde, bueno, desarrolla diferentes trabajos. Ya ayer nos mostró parte de ello. Se doctoró en química y después cambió un poco su línea de investigación desde los materiales semiconductores a la caracterización material del patrimonio cultural, ¿no? A ver, in English, Teresa Ferreira is a chemistry assistant professor at the University of Évora, where she has been involved in several topics, always chemistry. Over the last years, after she gets a PhD in chemistry, she redirected her research interests from semiconductor materials synthesis and characterization to cultural heritage materials and archaeometry. Her main area
of research include historical textile, graphical documents, illuminated manuscripts, ceramic tiles, and metal artifacts. Que lleva por título En las espaldas de los pergaminos, una aproximación a las prácticas de ordenación y conservación del archivo monástico de Santa María de Meira, siglos XII al XIX. Cuando esto empieza a funcionar, tiene la palabra cuando ella considere. Ahí, muy bien, muy bien. ¿Y se ve aquí? No. Perfecto. Nada. Bueno, buenos días, casi tardes ya. En primer lugar, me gustaría agradecer a todos los miembros de este congreso, a su comité organizador, por acondicionar este espacio de encuentro y permitirme participar en él. De igual forma, me gustaría recordar a mi directora de tesis, la profesora Suárez González, puesto que me ha servido de gran ayuda a la hora de perfilar este estudio. Una investigación que se enmarca dentro del proyecto de investigación Libros, Memoria y Archivos, Cultura Escrita en Monasterios Tercienses, siglos XII y XIII, Lemacis II, del que también participa conmigo la profesora Rosario Murayago. Bien. Bien. En el interior de Galicia, al noreste de la provincia de Lugo, sitúa el monasterio terciense de Santa María de Meira, una importante comunidad de monjes bernardos que a mediados del siglo XII eligió este extenso valle de la montaña oriental lucense, surcado por las aguas nacientes del río Miño, como lugar propicio para el desarrollo de su actividad espiritual y terrenal. Al principio de esta empresa, en una fecha imprecisa, entre 1143, data recogida en las llamadas tablas del Cister para la Fundación Claravense de Meira, y 1154, cuando se registra por primera vez vida monástica en este cenobio, este pequeño grupo de monjes enviados por San Bernardo, bajo la dirección del célebre abad Vidal, contó con la ayuda y merced de los condes de Sarria. Fue este matrimonio quien les donó la villa y coto de Meira. Sin embargo, estos dominios todavía se estaban gestando y su máximo esplendor llegaría entre los siglos XII y XIII, ¿no? Que le van a convertir esas numerosas posesiones que va a ir adquiriendo a lo largo de todo el territorio gallego y parte del territorio asturiano, pues le van a convertir en una de las abadías cistercienses más poderosas del noroeste peninsular. Además, junto con este extenso territorio, también atrajo bajo su primacía espiritual las casas femeninas de Ferreira de Pantón y Moreira. Ahora bien, este esplendor no fue constante ni estuvo exento de contratiempos. A principios de la modernidad, la necesidad de reformar la vida monástica a causa de los excesos ocasionados por el sistema comendatario les va a introducir en la Congregación Cisterciense de Castilla, que es la responsable de la creación de un colegio de filosofía aquí. Este centro cultural de primer orden va a restablecer parte de la gloria pasada, pero fue un renacer totalmente efímero, puesto que tras la invasión napoleónica cesa la vida monástica con la desamortización decimonónica. El archivo monástico va a recoger testimonio escrito de este amplio bagaje espiritual y terrenal. Allí, en armarios con cajones organizados en legajos a nivel topográfico, se van a conservar libros, pergaminos y papeles sueltos. Así, tras la exclaustración, el archivo monástico, una vez que es desmantelado el monasterio, pasa directamente al Archivo Histórico Nacional de España en Madrid. Y actualmente la producción escrita que conservamos es la siguiente: 59 carpetas de pergaminos, que suman más de 1 millar de monumentos gráficos, fundamentalmente escritos entre particulares, pero también documentación regia y pontificia de los siglos XII al XVIII. 9 legajos sin ningún tipo de orden cronológico o topográfica, ni tampoco asignatura primitiva, que van a guardar papeles sueltos entre los siglos XIV y XIX. Y por último, 59 libros modernos, fechados entre los siglos XV y XIX, y que van a ser fundamentalmente foros, censos, arrendamientos de bienes y, por supuesto, tumbos. A partir de todo este amplio patrimonio escrito, vamos a tratar de conocer la organización del Archivo Monástico de Meira y trazar su historia. Los 3 tumbos supervivientes del siglo XVII, junto con una serie de inventarios
de documentos y libros que surgen a raíz de la Ley de Monacales en 1820, nos van a permitir perfilar el archivo moderno de Santa María de Meira y poder vislumbrar todas esas carencias ocasionadas de entonces. Sin embargo, estos registros no van a dejar de ser tardíos y bastante parciales, puesto que se van a interesar en aquella documentación que es importante para la hacienda monástica. Por lo tanto, para cumplir con este cometido, vamos a dirigir nuestra atención hacia las notas marginales y dorsales de los pergaminos. Estas anotaciones situadas en los márgenes y en las espaldas de los pergaminos van a poder contener pues, pruebas de escritura, pasatiempos, advertencias y observaciones sobre el acto escrito, pero fundamentalmente indicaciones de carácter archivístico. Así, al pretender este último valor, por medio de palabras clave, resúmenes del contenido, viejas asignaturas o referencias a los libros de archivo, legajos y cajones, vamos a poder conocer las diversas técnicas de descripción, organización y conservación del acervo documental meirense a lo largo de toda su historia. Por lo tanto, nuestro objetivo va a ser estudiar las notas marginales, inexistentes en su práctica totalidad, y dorsales que, pudiendo ser coetáneas a la conscriptio documental y luego responder a apuntes ocasionales o a campañas de anotación, van a ser trazadas en el primer centenar de documentos conservados en Santa María de Meira, tanto públicos como privados, custodiados actualmente en el Archivo Histórico Nacional de Madrid y fechados entre 1150 y 1225. Así, a partir del establecimiento de grupos cronológicos de notas, recurriendo por supuesto a la prografía como herramienta de datación, y al estudiar también su contenido, su número y su ubicación, vamos a poder hablar de 4 grandes periodos en la historia y organización del Archivo Monástico de Meira. Bien, la primera etapa va a abarcar las últimas centurias del medievo, desde la fundación claravense de Meira, a mediados del siglo XII, hasta los momentos previos a la Reforma cisterciense, ya en los albores de la Edad Moderna. Más de 300 años de historia que, sin embargo, se caracterizan por una gran ausencia de información. Lo que he dado era que, en cuanto a la ubicación del archivo, solo vamos a poder conjeturar su existencia, posiblemente en algún lugar seguro y protegido del monasterio, y allí, pues, depositadas en arcas o en armarios, de forma plegada, pues, se encontraría la documentación producida y o consumida por la comunidad. En lo que se refiere al fondo, para evitar cualquier tipo de pérdida o extravío de las piezas escritas y al mismo tiempo facilitar su recuperación del depósito, ya desde un primer momento se van a aplicar una serie de técnicas de descripción, bueno, de archivación, de conservación de los documentos. De hecho, más de la mitad de los documentos estudiados van a contener notas dorsales de este periodo, del siglo XII al siglo XV. Sin embargo, por causa de este amplio marco temporal, van a ser diversos motivos que van a determinar su confección. Por lo tanto, esta primera etapa la podemos subir a su tiempo en 3. La primera fase va a abarcar aquellas notas dorsales en visigótica, en Carolina avanzada y pregótica, y que son relativas a esa cronología próxima a la conscriptio documental. Son estas notas las que van a pertenecer a esta primera etapa y van a ser realizadas en un tiempo muy similar a la conscriptio, y de hecho en algunas ocasiones van a realizarse ambos procesos a la vez, coincidiendo el artífice material con el propio escritor que anota la nota dorsal. Una vez que coincidiendo el artífice, vale. Por supuesto, la explicación de esto es totalmente práctica, ¿no? Una vez que la comunidad recibía el instrumento, un miembro de esta, presumiblemente aquel que desempeñaba la función de archivero, pues era el encargado de trazar a tergo pues la nota que permitiría localizarla y recuperarla del depósito. Sin embargo, cuando la escrituración documental se realizaba en el propio monasterio, pues la pieza resultante iba destinada al archivo, esta podía ser o bien, esta función podía ser o bien desempeñada por el propio escritor del documento o por el archivero. Sobre el estilo y contenido, estas notas dorsales se van a caracterizar por su gran simpleza, en estrecha relación con el volumen inicial del archivo. Por lo tanto, al ser este todavía abarcable para sus custodios,
va a bastar con un simple dato que permita identificarlo dentro del archivo. Por tanto, nos vamos a encontrar con expresiones latinas muy concisas, relativas a la tipología documental, a la toponimia, a los otorgantes y destinatarios, al objeto con la titularidad, etc. En lo que respecta a su ubicación dentro de las espaldas del pergamino, si bien en todo momento van a... dentro del pergamino, bien, pues van a tender a respetar el plegado original y van a tender a situarse en el centro. En la segunda mitad del siglo XIII nos vamos a encontrar con un grupo importante de notas dorsales escritas en gótica cursiva fracturada usual, que realizadas por la misma mano en un mismo tiempo y sobre un importante número de documentos, nos van a permitir hablar de la primera campaña de anotaciones en Meira, de redacción muy uniforme, con expresiones prácticamente idénticas, ¿no? que contienen pues, la preposición de, que es propio del hablativo latino, y luego el correspondiente topónimo. Y la ubicación en las espaldas de los pergaminos de nuevo va a ser el centro. Y la tercera y última fase va a corresponder pues, todas aquellas notas dorsales que se corresponden con los siglos XIV y XV. Estas notas dorsales van a estar escritas tanto en gótica cursiva precortesana usual y corriente como gótica cursiva redonda usual. En cuanto al contenido, pues lo que van a intentar es matizar, corregir, ampliar la información previa, ¿no? Eso va a ser su cometido. Y en este momento la lengua ya va a dejar de ser el latín para ser ya el romance. Y de nuevo también la ubicación va a ser el centro. Bien, en el siglo XVI se ponen en marcha nuevas técnicas de descripción, de clasificación y de organización del archivo monástico, mucho más racionales, mucho más sistemáticas que las anteriores, con motivo del crecimiento de la producción documental, de la reforma cisterciense y de la incorporación de Meira a la Congregación Cisterciense de Castilla. Estas notas dorsales, por lo tanto, como antaño, van a continuar presentándose en las espaldas de los pergaminos y, de hecho, la presencia de notas dorsales, de apuntes dorsales, para este tiempo va a ser mucho mayor con respecto al periodo anterior. De hecho, vamos a encontrar notas dorsales en 8 de cada 10 documentos para este siglo XVI. La gran mayoría van a continuar a describir el contenido del acto escriturado, aunque de forma mucho más profunda, ¿no? Tratando de matizar, tratando de ampliar la información previa, pero además vamos a encontrarnos con una segunda campaña de anotaciones compuesta por asignaturas alfabéticas. Estas asignaturas alfabéticas van a constituir las primeras y más antiguas formas de signatura en Meira. Y en ellas vamos a centrar toda nuestra atención por ser un novedoso intento de sistematizar el fondo monástico de Meira. Así nos vamos a encontrar con letras del alfabeto latino, escritas en gótica textocaligráfica, en humanística redonda y en humanística cursiva, tanto en mayúscula como en minúscula, pero siempre solas, siempre van a aparecer solas, y que se van a ir sucediendo de A a la Z sin duplicarse y sin combinarse. Por otra parte, su ubicación dentro de las espaldas del pergamino pues va a ser la área central y la franja centro-superior de este pergamino. En definitiva, en estos momentos iniciales de la Edad Moderna están llevando a término todos los preparativos necesarios para reorganizar y para inventariar el archivo monástico de Meira. Por un lado, se está intentando organizar de forma más sistemática el archivo a nivel interno, en armarios, cajones y legajos, y por otra parte, bueno, esta organización, esta sistematización de la organización va a ser posible gracias a las notas, gracias a las asignaturas alfabéticas, que van a dar paso a otras nuevas formas numéricas y prácticas mucho más metódicas, y por otra parte, a través de esta matización, ampliación de la información previa, se va a llevar primero a cabo una descripción total del fondo y a partir de esa descripción total del fondo pues, empezar a recapitularla en códices. Así, en las postrimerías del siglo XVII, gracias a todas estas experiencias previas, pues se va a llevar a cabo una reordenación e inventariado del fondo monástico de Meira. Un proceso que se va a llevar a cabo a diversos niveles, en el depósito, en los tumbos y en las notas dorsales,
que se va a realizar en un tiempo muy próximo y por varias personas, presumiblemente miembros de la propia comunidad. Por una parte, se va a redistribuir el almacenamiento de los documentos y libros de archivo en armarios, cajones y legajos, así como también la ordenación topográfica de estas unidades de instalación. Y de esta manera el archivo abacial va a estar constituido por varios armarios con 45 cajones. Por otra parte, se va a intentar de forma exhaustiva describir y inventariar todos estos fondos, que esto va a dar lugar a la realización de varios tumbos, 3 en concreto: tumbo de las donaciones, tumbo del monasterio de Meira y tumbo de este devoto insigne monasterio de Meira. Y por último, varios archiveros, especialmente Fray Lorenzo Pérez, que es el tumbista del tumbo de este devoto insigne monasterio de Meira, con varios colaboradores, van a registrar todas estas prácticas en las espaldas de los pergaminos. Esto va a cerrar el proceso y va a volver operativo el archivo abacial de Meira. De hecho, el examen paleográfico de las notas dorsales nos va a permitir conocer la existencia de un grupo relativamente numeroso de archiveros que estarían trabajando a la vez, de forma coordinada, en el que cada miembro pues, desempeñaría su función. Entramos, por tanto, en una tercera campaña de anotaciones que se efectuó en el siglo XVII y que va a afectar a la práctica totalidad de los documentos de Meira. En primer lugar, al tratar de concordar con los tumbos, sus artífices materiales van a utilizar góticas textuales, caligráficas y humanísticas redondas para hacer referencia, ¿no?, a las indicaciones del cajón topográfico de custodia. En la mayor parte de los casos solo se va a aludir al cajón topográfico de custodia, pero también puede añadirse a esa referencia pues, la tipología documental, el otorgante y los destinatarios, el objeto del documento y la data crónica. Y la ubicación de estas notas en el pergamino va a ser la franja, el cuadrante superior y en las franjas laterales del dorso. A continuación se va a añadir la asignatura, que en un primer momento lo que va a intentar es reflejar el cajón, el legajo y el número del documento. Sin embargo, en la mayor parte de los casos solo se va a hacer referencia al guarismo, que también se va a situar en el cuadrante superior. Y por último, varios archiveros, encabezados por Fray Lorenzo Pérez, van a añadir un resumen exhaustivo y bastante preciso del documento escriturado. Este resumen lo que va a indicar es la tradición y tipología documental, los otorgantes y destinatarios, el dispositivo seguido del objeto, con la mención de pertenencias, el deslinde, la localización del bien, luego la data crónica, la validación del documento y el artífice, en los mejores casos. Por tanto, la ubicación de estas anotaciones en el dorso va a ser en la segunda mitad del dorso y va a sobrepasar el plegado original por su extensión. Una vez concluida esta tercera campaña de anotaciones, los documentos apenas van a recibir nuevas notas dorsales. Entre el siglo XVII y el siglo XVIII, esta práctica se va a simplificar totalmente, quedando reducida a expresiones muy escuetas, y se va a volver bastante residual, ¿no? Presente en menos del 20% de los documentos estudiados. Por lo tanto, ante este proceder, las notas dorsales de este tiempo lo único que van a es intentar matizar, completar la información previa. Bien, la historia del archivo de Meira concluye en el siglo XIX, en los primeros años del siglo XIX. Tras varias desamortizaciones, varios intentos de desamortización, se lleva a cabo una revisión con la asignación de nuevas asignaturas numéricas y un inventariado de los fondos con motivo de la Ley de Monacales de 1820. Surgen así varios inventarios. Sin embargo, son estas prácticas en las espaldas de los pergaminos lo que vuelve operativo al fondo. Y con ello se vive una cuarta y última campaña de anotaciones, escritas en escrituras propias de la época, en redondilla, en bastarda redondilla castellana, y que van a afectar a la gran mayoría de los documentos. Si bien en algunos casos se va a intentar en esta nueva etapa seguir matizando la información previa, en la mayor parte de los casos estas notas lo que buscan es actualizar las asignaturas numéricas previas
en relación con la nueva organización e inventariado de los fondos. En lo que respecta a su ubicación, pues estas van a situarse en el cuadrante superior, en el extremo superior, en la segunda mitad, y en el cuadrante inferior, en la primera mitad. Por tanto, contrarias en el dorso. En conclusión, esta práctica lo que nos va a permitir es entrar y retratar por última vez al Fondo Monástico de Meira justo antes de su fin, ¿no? Con la exclaustración del cenobio y la escisión del fondo monástico. Hasta aquí vamos a poder anotar. Obrigada. Muchas gracias, Sandra, por esta presentación. No sé, tenemos un poquito de si alguien tiene alguna pregunta, any question, aquí o en Zoom. Pues sí. Cada vez mais a comunidade de investigadores usa este termo de propósito, porque nós aqui não olhamos muito às fronteiras disciplinares. Cada vez mais precisamos, em fase de transição digital, de metadados com qualidade e de coisas simples. Quando é que determinado códice foi microfilmado? Quando é que foi digitalizado? Porque, ao fazer a transferência de suporte, nós perdemos qualidade e, ao mesmo tempo, se calhar, ganhamos outras coisas, mas perdemos alguma qualidade. E isso, para nós, hoje é muito importante. Ou seja, cada vez mais nós olhamos para o documento, para o códice, como se dizia aqui de manhã cedo, como um momento como um todo. E, portanto, aproveito a ocasião para buscar o doutor para fazer também acentuar isto. Precisamos muito deste tipo de informações hoje. E também hoje, cada vez mais, nós queremos fazer história posterior. E, portanto, interessam-nos coisas que há 10 anos os historiadores não se interessavam, por exemplo, daí adiante. E até algumas notas das intervenções que o códice teve, etc. Porque isso condiciona a sua materialidade. E a materialidade para nós pode ser muito expressiva. Tivemos aqui vários indícios de como é que isso se pode fazer, etc. Só há uma questão fundamental, que é a questão do contexto. Ou seja, e o contexto é o contexto não só da produção, mas como a sua própria evolução. Hoje temos passagens desde o microfilme ou mesmo da fotografia que se realizava, temos uma dificuldade maior no digital, porque as alterações do software, as alterações que nos permitem, de alguma maneira, perceber a atualização dos sistemas é praticamente diária. E, portanto, isso tem implicações. Agora, documentar este tipo de intervenção vai ter que ser feito sob pena de, efetivamente, nós perdermos contexto do próprio documento. E aí vamos estar atentos, por exemplo, a uma alteração para a tecnologia de grafos e que nos vai permitir uma outra coisa, que é esta possibilidade de aumentar o grau de conhecimento individualizado sobre o códice, sobre o documento, sobre a unidade mais básica de informação. Ora, este é um processo, eu diria, que requer colaboração muito forte entre todos e requer recursos humanos particularmente significativos para a sua própria
realização quando temos um conjunto significativo também de documentos. Mas esta preocupação de contextualizar, de, por exemplo, perceber da passagem do microfilme, da passagem, por exemplo, uma das coisas que muitas vezes aparece que é de um sistema como o Calm, por exemplo, ou do ArcBase, que eram os sistemas anteriores ao Digitarc, isso tem que fazer parte integrante daquilo que é a descrição do contexto da disponibilização da informação. E a qualidade dos metadados vai ter que passar necessariamente também por aí. Isso parece-me... Não está fechado quando chegou aqui. Ele vai ter... Não, vai ter muita vida, até por uma questão muito simples, que não é simples, que é quando é classificado, quando há uma representação desse mesmo documento, há uma intervenção de quem o faz, e isso faz parte do contexto em que ele se verifica. Temos aqui o exemplo daquilo que hoje é a história custodial, mas, para além da história custodial, a própria necessidade de conhecer quem fez, quem interviu, como interviu na representação da informação. Alguna... E isso também é concentração. Isso faz parte, é parte integrante da conservação. Aliás, há de ser um módulo, por exemplo, todos os relatórios de intervenção nos documentos vão ficar disponíveis com um módulo específico relativamente à intervenção e à maneira como, ao longo dos anos, desde que existem relatórios, porque não é muito vulgar termos relatórios antigos, mas temos, sobretudo a partir dos anos 90, já começamos a ter relatórios, e isso há de fazer parte integrante exatamente desse mesmo grafo, com a representação daquilo que foi a intervenção material no próprio documento, que materiais é que foram usados, exatamente para os aspectos de reversibilidade, se é possível, relativamente a isso. Mas pelo menos conhecendo documentadamente a intervenção. Pues damos por concluida la sesión y